Vamos fazer a leitura, no próximo culto, o resumo. O irmão Brano agora vai falar sobre a doutrina dos nicolaítas. E ele vai ler a escritura de Apocalipse capítulo 2, versículo 15, que diz o seguinte: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. E ele diz: você recordará que eu salientei na era de Éfeso que a palavra nicolaíta vem de duas palavras gregas, Nikal, que significa conquistar, e Lau, que significa os leigos. Nicolaíta significa conquistar os leigos. Agora, por que isto é uma coisa tão terrível? É terrível porque Deus nunca colocou sua igreja nas mãos de uma liderança eleita que se move com mentalidade política. Ele colocou sua igreja aos cuidados de homens ordenados por Deus, cheios do Espírito, que vivem da palavra, os quais guiam as pessoas alimentando-as da palavra. Ele não separou as pessoas em classes para que as multidões sejam dirigidas por um sacerdócio santo. É verdade que a liderança deve ser santa, mas assim deve ser também toda a congregação. Além disso, não há nenhum lugar na palavra onde sacerdotes ou ministros ou semelhantes sejam mediadores entre Deus e o povo. Tampouco há onde eles sejam separados na sua adoração ao Senhor. Deus quer que todos o amem e o sirvam juntos. O nicolaítismo destrói esses preceitos e, em substituição, separa os ministros do povo e faz dos líderes senhores supremos em vez de servos. Agora, esta doutrina na realidade começou como uma obra na primeira era. Parece que o problema estava em duas palavras: anciãos, presbíteros, e bispos, supervisores. Embora a Escritura mostre que há vários anciãos em cada igreja, alguns, entre eles Inácio, começaram a ensinar que o conceito de um bispo era o de alguém de preeminência ou autoridade e controle sobre os anciãos. Agora, a verdade do assunto é que a palavra ancião significa quem a pessoa é, enquanto que a palavra bispo significa o ofício do mesmo homem. O ancião é o homem, bispo é o ofício do homem. Ancião sempre se referiu e sempre se referirá simplesmente à idade cronológica de um homem no Senhor. Ele é um ancião, não porque seja eleito ou ordenado, etc., mas porque ele é mais velho, ele é mais amadurecido, treinado, não é neófito, é de confiança, por causa da experiência e da prova de longa data de sua prática cristã. Mas não, os bispos não se prenderam às epístolas de Paulo, mas preferiram recorrer à exposição de Paulo na ocasião em que ele chamou os anciãos de Éfeso e Mileto, em Atos 20. No versículo 17, o relato declara que foram convocados os anciãos, e logo no versículo 28, eles são chamados de bispos, supervisores. E estes bispos, sem dúvida de mentalidade política e ansiosos por poder, insistiram que Paulo tinha dado a entender que os bispos eram mais do que o ancião local com a capacidade oficial somente em sua própria igreja. Para eles, um bispo agora era alguém com autoridade estendida sobre muitos líderes locais. Tal conceito não era nem escriturístico, nem histórico, embora até mesmo um homem da estatura de Policarpo se inclinasse a tal organização. Assim, aquilo que começou como uma obra na era, fez-se literalmente uma doutrina, e assim é hoje. Bispos ainda alegam ter poder para controlar homens e lidar com eles como desejam, colocando-os no ministério onde eles assim querem. Isto nega a liderança do Espírito Santo que disse: apartai-me a Barnabé e a Paulo para a obra a que os tenho chamado. E o irmão Brana diz: isto é antipalavra e anticristão. Mateus capítulo 20, versículos 25 ao 28.
Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 23, versículos 8 e 9 também diz: Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. E o irmão Branham diz: a fim de esclarecer isto ainda mais, deixe-me explicar o nicolaítismo desta maneira. Recorde que em Apocalipse, capítulo 13, versículo 3 diz: E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Agora, nós sabemos que a cabeça ferida era o Império Romano pagão, aquele grande poder político mundial. Esta cabeça se levantou novamente como o Império Espiritual Católico Romano. Agora observe bem isto. O que a política Roma pagã fez que foi a base do seu sucesso? Ela dividiu e conquistou. Essa foi a semente de Roma: dividir e conquistar. Seus dentes de ferro dilaceravam e devoravam. Quem ela dilacerava e devorava não podia mais se levantar, como quando destruiu Cartago e a semeou de sal. A mesma semente de ferro permaneceu nela quando se levantou como a falsa igreja, e sua política tem permanecido a mesma: dividir e conquistar. Isso é nicolaítismo, e Deus o aborrece. Ora, é um fato histórico bem conhecido que quando este erro insinuou-se na igreja, homens começaram a disputar o ofício de bispo. E como consequência, esta posição passou a ser dada aos homens mais instruídos e materialmente mais progressistas e de maior inclinação política. O conhecimento humano e o programa começaram a tomar o lugar da sabedoria divina, e o Espírito Santo não mais controlava. Isto, na verdade, foi um mal trágico, porque os bispos começaram a sustentar que não era mais preciso um caráter cristão transparente para ministrar tanto a palavra como os ritos na igreja, pois eram os elementos e a cerimônia que importavam. Isto permitiu que homens maus, sedutores, despedaçassem o rebanho. Com a doutrina feita pelo homem, da elevação de bispos a uma posição não concedida a eles na Escritura, o passo seguinte foi a distribuição de títulos de nível, que culminou numa hierarquia religiosa, porque logo havia arcebispos sobre bispos e cardeais sobre os arcebispos, e no tempo de Bonifácio III havia um papa sobre todos, um pontífice. Ora, com a doutrina nicolaíta e a fusão do cristianismo com o babilonismo, os resultados finais tinham que ser o que Ezequiel viu no capítulo 8, versículo 10. E entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Também Apocalipse capítulo 18, versículo 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Encerramos na página 163. Vamos receber o nosso pastor.